Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas é uma coisa importante que eu acho que a gente podia explicar um pouco para a galera é a função do assistente de direção. Porque muita gente, é aquilo, é o trabalho silencioso que a coisa não acontece se ele não estiver lá. E aí eu já vou jogar uma história aqui, e aí, lógico, vocês vão desenvolver a partir do que é, mas só para contextualizar. Uma vez a gente estava fazendo um show num restaurante, também não vou dizer o restaurante, vou fazer que nem vocês, assim, num restaurante, e o cozinheiro do restaurante, ele tinha trabalhado no passado como diretor de arte de um filme muito importante com o Fernando Meirelles. Você trabalhou com o Fernando Meirelles também, né? Trabalhei. E aí, ele tava lá conversando e tal, e eu gosto de cinema, perguntando as coisas, e ele me falando assim, não, mas ele falou, eu não posso falar, mas eu não vi ele dirigindo nenhuma cena. Quem dirigia era a assistente de direção. E aí eu falei assim, mas imagino que tem cenas, dependendo da cena que for, tá tudo bem, você tem direção, tá tudo ali, o storyboard tá ali, ele tem contexto para isso também, né? E aí ficou aquela coisa assim de não concordamos. Mas eu queria saber se isso é muito comum. Achei que você não ia falar nomes, cara. Não, mas é Fernando Meirelles. Você não falou o nome do cozinheiro, falou do diretor, porra. É pra não juntar uma coisa na outra. Não, mas tem isso também. Mas eu acho que não tem problema. Acho que não tem questão. O Fernando sempre eu tô do lado do Fernando, no caso aqui, dessa história. Sim, sei lá. Eu tô do lado do Fernando. Eu também vou ficar do lado do Fernando. Eu também vou ficar do lado do Fernando. Eu nunca trabalhei com um diretor assim. E olha que eu trabalhei com bons diretores, bons. Uhum. Nunca. Todos eles dirigiram, todos eles... teve um, inclusive, que tem uma brincadeira que é conhecida. Né? Ele tem um viewfinder, assim, um diretor que mais trabalhei. Né? Uhum. Ele tem um viewfinder, então ele chega no viewfinder, ele está lá, muito concentrado, muito estudioso, e sabe muito do que está fazendo. Aí um dia eu falei para ele, por que você não faz assim? Ele olhou para minha cara e falou assim, quando você tiver na sua novela, você faz. E eu guardei, você guarda, automaticamente você aprende, você vai guardando isso e vai... E ele brincava sempre com o viewfinderzinho na mão dele, você está falando, ele está ali. Para quem não sabe, o viewfinder é um aparelhozinho que você olha lente, mede o quadro e... Como se fosse uma lente da câmera. Como se fosse né? uma lente da câmera. Tá. Enfim, é isso. Então eu nunca trabalhei com um diretor que o assistente dirigia. Existe o momento em que o diretor fala, não, dirige essa cena. Isso já aconteceu. Porque às vezes é uma forma do diretor, dependendo, na Globo isso acontece mais, porque é muito mais comum, é mais rápido também, né, os assistentes virarem diretores. Então também é uma forma do diretor ir testando o assistente para ele dirigir. E fica diluído, porque assim, numa novela, numa obra aberta ou numa coisa maior, assim, se uma cena não é tão bem dirigida, compromete menos do que, por exemplo, num longa. Imagina, num longa que tem, sei lá, 90 páginas, sei lá quantas cenas, depende. Eu já trabalhei com diretores que têm diretores assistentes, que não é a mesma coisa do que um assistente de direção. Que às vezes dirige, mas aí é um pré-acordo com o diretor, dirige algumas cenas ou dá um suporte muito maior do que um assistente de direção. Eu vou explicar então o que o assistente de direção faz mais ou menos, né? Que foi a pergunta do Humberto, assim. Foi o que eu falei, no Brasil o assistente de direção é muito mais parecido com isso que eu falei de ser quase uma... Normalmente os assistentes de direção pensam que serão diretores. O que não acontece, por exemplo, muito nos Estados Unidos. Na indústria dos Estados Unidos, quem normalmente vira diretor ou é quem é diretor mesmo, ou é roteirista, ou é gênio, que faz tudo. Às vezes é mais fácil uma pessoa que é continuista virar diretor, porque assistente de direção é uma função muito técnica, é planejamento. Eu brinco sempre que é um ministro das relações exteriores. É uma pessoa que tem que se relacionar com absolutamente todo mundo, e tem que distribuir informações para todo mundo e recolher informações de todo mundo. Normalmente, o assistente de direção sabe muito mais do que um diretor, inclusive. Porque o diretor é muito focado lá no que ele tem que fazer, na direção, seja da dramaturgia em si, como, às vezes, mesmo do conceito, né, de um todo. E o assistente de direção não entra muito nisso. Depende um pouco da proximidade. Por exemplo, o Fernando, quando eu trabalhei com ele,
foi um dos primeiros filmes que ele fez, como ele nunca tinha feito longa, ele era super aberto para entender o funcionamento. Depois eu nunca mais trabalhei com ele, assim, a gente já se cruzou, mas eu nunca trabalhei com ele. Então, porque as funções são muito parecidas no cinema, na publicidade, não sei o quê, mas são muito diferentes também, entende? Igual muito diferente do assistente de direção na Rede Globo do assistente de direção de cinema. Aí é completamente diferente. Lá na Rede Globo é muito focado. Na Globo é muito focado. Na dramaturgia, no artístico. Mas você não pode perder a parte de organização, você não pode perder que você tem que bater o roteiro do dia, que é o plano de filmagem, na Globo chama-se roteiro, né? Roteiro de produção, você não pode perder, você tem que estar com isso bem ligado, bem focado. E quando você grava muito, isso às vezes, porque, por exemplo, como são às vezes 5, 7 assistentes de direção, tá numa novela grande, tem 5 frentes, cada um tá gravando. E tem um na base, ou um de folga, porque gravou todo dia. Então é quase você se defendendo o seu. Passei uma novela que eu fazia. Apesar de ter uma grande base, que depois virou roteirista, uma menina excelente, mas eu fazia. Até porque ela tinha um monte para fazer, mas eu fazia. Eu chegava em casa, no sábado, de noite começava a ler o bloco, porque eu já tinha gravado sábado durante o dia. Domingo eu ficava de manhã inteira soltando todos os pedidos para a semana, eu botava tudo no meu arquivo assim, ó, e soltava. Segunda eu soltava quarta, terça eu soltava quinta, entendeu? E ia embora. Porque é um deixava meio pronto o meu planejamento, entendeu? O assistente de direção é um porque quando você começa, você precisa ver imagem de arquivo, o que você tem de imagem de arquivo, o que você vai precisar, o que você vai precisar de pesquisa, que isso é um cargo importantíssimo, né? Você já precisa logo da continuista, começar a trabalhar. Então, assim, as pessoas hoje não estão nessa onda. Eles têm uma questão muito financeira, né? Quanto é que custa uma continuista, por exemplo? Eu vou botar ela 3 dias antes de gravar. Não, você não vai, cara. Porque você precisa da troca no elenco. O elenco precisa trocar de roupa, ela precisa decupar para você... para poder ajudar a produção. Ah, não, mas eu preciso economizar. Não, você não vai conseguir economizar, amigo. Você vai se atrapalhar. Entendeu? É uma área que precisa de muito planejamento. É uma área que... eu acho que hoje, na verdade... por exemplo, você atrasar a entrada de uma pessoa porque achando que está economizando, às vezes você está se enrolando o processo inteiro. Né? É uma linha de montagem muito complexa, né? Uma orquestra, né? E mal ou bem, nesse caso, igual de orquestra, o assistente de direção é muito mais um maestro da equipe do que um diretor. Porque o diretor é muito mais focado no conceito, na parte realmente da linha de montagem, como se fosse não sei o nome disso, mas um chefe de fábrica, digamos assim. É o assistente de direção, porque ele que faz o planejamento. Ele faz uma coisa que é chamada análise técnica, que é pegar o texto e olhar tudo que precisa para distribuir para todos os departamentos. É ele que tem que cobrar se tudo aquilo está acontecendo, ele faz esse plano de filmagem, que é uma ordem do que vai ser filmado, etc. E tal. Então, enfim, é uma função muito, muito, muito importante. E que dá muita... o que eu acho curioso é porque assim, os assistentes de direção seriam muito mais realmente uns produtores executivos do que, entende, do que artístico, porque é muito mais técnico, é muito mais mas te dá, o bom é que te mostra todos os lugares, você passa por todos os departamentos, entendeu? Você pode até trocar se você quiser, né?